Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara Leskizinski e hoje eu vim trazer uma resenha bem curtinha, bem simples para vocês de um e-book que está disponível gratuitamente lá no Kindle, que é o e-book 15 Incríveis Truques Mentais, do Danilo Gomes. Esse e-book, assim como outros do Danilo, pelo que eu andei vendo, eu não li os outros, mas pesquisei a respeito e todos trazem, de certa forma, o mesmo aspecto, que é propor uma facilitação da sua vida por meio de pequenos truques, pequenas estratégias para você inserir na sua rotina, no seu cotidiano e que vão de alguma forma ou outra te ajudar. Algumas mais, algumas menos, né? Tudo depende também de como você é, qual é a sua personalidade, porque é claro que dá certo para um, não vai dar certo para outro e assim por diante. Esse é um e-book bem curtinho, eu li ele acredito que em meia hora. É claro que em alguns momentos dá para você ler, parar, refletir, anotar, então talvez pode ser que leve um pouquinho mais. Você não vai achar nele nenhuma proposta que vai realmente revolucionar a sua vida, mas eu achei interessante, porque às vezes o que é básico para mim, o que é básico para você, não é básico para outra pessoa. Então pode ser que para alguém esse book traga várias ideias inovadoras. Então por isso que eu achei interessante trazer ele aqui para o canal. Lembrando, é claro, que nós vemos aí dia a dia pessoas dizendo: esse livro é ruim, esse livro é péssimo, aquele livro tal é muito raso, é muito básico. Só que as pessoas esquecem que a percepção de mundo delas não é a mesma que a das outras. Então, esse livro pode ser, sim, muito rico para algumas pessoas. E lembrando que, como é uma leitura muito rápida, é ideal para quem não tem o hábito de ler. Tá bom, mas vamos para o que interessa, o que o livro traz. Ele traz realmente alguns truques mentais. Então, ele traz truque mental para sentir sono, truque mental para comer menos, para falar em público, para trabalhar menos, para relaxar, para ser mais bem-humorado, para eliminar uma mania ruim, para enfrentar medos, enfrentar situações difíceis, fazer boas ações, fazer boas escolhas, enfim, tem muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu anotei aqui que eu gostei, porque afinal, se eu for contar um por um, eu vou contar o livro inteiro, né? E não é a ideia. Eu gostei muito do truque que ele deu para falar em público, porque quando nós vamos falar em público, muitas vezes as pessoas têm o costume de pensar o pior que pode acontecer com elas. E aí elas acabam ficando com muito medo, algumas pessoas até mesmo quando pensam no pior que pode acontecer e veem que não é nada grave, ficam mais tranquilas. Mas vejam que sempre nós pensamos o que vai acontecer com nós, quando nós vamos falar em público. E ele propõe que nós nos lembremos do que aconteceu de pior com outras pessoas. E que nós vejamos que não foi nada demais para elas. Então ele propõe que você imagine situações ridículas, mas para outras pessoas, e veja que se acontecer com elas, tá tudo bem acontecer com você. Isso, de certa forma, então, te tranquilizaria. Eu achei uma ideia legal, um pouco fora da caixa. Gostei muito do truque mental que ele propõe também para eliminar medos, que basicamente é você ter contato com o seu medo em menor escala e ir subindo cada vez mais, até que você se acostume com ele, então você não terá mais medo ou terá um medo baixíssimo. Então, a dica que ele dá, não lembro exatamente se é essa, mas, por exemplo, você tem medo de aranha, então você vê uma imagem de uma aranha na internet. Depois você procura por 3, depois 4, depois você vê uma imagem, de repente, com uma pessoa com 5 aranhas. E assim você vai vendo tanta aranha, que em algum determinado momento o seu cérebro vai se acostumar com a visão, com a presença da aranha, e aí, é claro, o seu medo será mais baixo devido a esse costume. Achei bem interessante esse truque também. Uma das coisas que eu mais achei interessante foi do truque mental para fazer boas escolhas. Então ele fala que, de acordo com a programação neurolinguística, olha só, agora tem um embasamento científico, todo indivíduo possui uma base sensorial, ou seja, é mais fortemente influenciado por um de 3 sentidos: visão, audição ou tato. E aí, esse é o fato, então, chamado pela ciência de VAC, visual, auditivo e sinestésico. E através de alguns testes foi provado que o indivíduo faz melhores escolhas quando sua base sensorial é a audição e não a visão ou o tato. E eu achei muito interessante, isso é uma coisa que eu não sabia
E aí ele propõe o quê? Que quando você tiver que fazer uma escolha, que você desvie o seu olhar, que você feche os olhos, olhe para o lado, naquela forma que você olha para o lado, mas não está olhando para nada, não toque em nada, e busque somente ouvir. E que às vezes esse ouvir pode ser você mesmo falando mentalmente, discutindo com você mesmo mentalmente. Então você tem que se concentrar sempre na audição, naquilo que você ouve, seja da sua própria voz, na sua mente, ou seja, o que está ao seu redor acontecendo. E isso é um truque bem legal que eu vou tentar fazer, porque eu achei interessante, até porque ele falou que traz ali alguma comprovação científica. Outro truque que ele deu, uma ideia, na verdade, que eu achei interessante, é de que a primeira coisa que você deve fazer ao acordar é beber um copo de água. Eu tenho o costume de beber bastante água, sim, mas eu só bebo água, tipo, a partir das 10 da manhã, após o café da manhã. Não tinha o costume de beber assim que eu acordo. Mas ele deu alguns exemplos ali, dizendo que isso funciona como um combustível muito mais forte para o cérebro. Então, eu também vou testar. Outro truque que ele deu, e que é um truque que eu, apesar de não saber da existência construída e bem alimentada dele, eu já fazia, mas é claro, da minha forma, é um truque ali para ir bem em provas. Então, esse truque ele não funciona para as perguntas dissertativas, ou seja, aquelas que você precisa escrever um texto como resposta. Ele funciona para as perguntas de você marcar X. Como assim? Bom, vamos supor que você tem uma pergunta que tem 4 alternativas. Você geralmente vai começar eliminando as que você tem certeza que não são. Então, você lê a primeira questão, elimina aquela que você sabe que não é de jeito nenhum. Depois, você cria algum sisteminha para diferir aquela que você acha que pode ser e aquela que você acha que pode ser e não tem tanta certeza. Por exemplo, se você acha que pode ser, mas não tem tanta certeza, coloca um tracinho. Se você tem mais certeza que pode ser, coloca 2. E assim você vai fazendo na prova inteira. E depois que terminou de ler a prova e fazer isso, você volta lá na primeira e vai fazendo de novo. E eu gostei muito desse sistema que ele propõe, é mais organizado do que eu já fazia, mas eu fazia mais ou menos isso também e sempre me ajudou muito. E essa foi a nossa resenha de hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, que se interessem por ler o livro, pois afinal é super curtinho, é um autor nacional, iniciante, então acho que vale a pena conhecer ali o trabalho dele. Lembrando também que está gratuito no Kindle, tá? E eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, tá? Eu estou fazendo literalmente porque eu achei o livro legal. E é isso por hoje. Curtam o vídeo se gostaram. Vejo vocês no próximo.